Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Omnicast. Eu sou o Omnicaster e hoje é dia de crítica aqui no canal. E o filme que eu trago pra vocês é o filme Nightmare Alley, ou O Beco do Pesadelo. Esse filme aí que é estrelado pelo Bradley Cooper com grandes participações de grandes atores e atrizes como a Cate Blanchett e o Willem Dafoe. Como eu disse, esse filme aqui é dirigido pelo grandíssimo Guilherme Del Toro, mas ele parece bem diferente das outras obras que o diretor já apresentou. Mas é claro, você consegue ver ali a marca do diretor em certos pontos específicos do filme. Tá interessado em saber mais? A gente se fala aí depois da vinheta de 10 segundos. Então, pessoal, hoje aqui, como eu falei, eu vou trazer para vocês essa crítica. Eu já vou adiantando. O filme ele ganhou 7,4 de 10 aí no IMDb e conseguiu uma aprovação de 80% no Rotten Tomatoes, que é sim uma boa aprovação, chega ali a 4 estrelas de 5. Mas como eu disse para vocês, esse filme aqui ele não parece tanto do Guilherme Del Toro, porque ele tem uma pegada bem diferente, não é uma pegada tão absurda, aquela arte mais exagerada que a gente consegue ver nos filmes do Guilherme. É um filme mais pé no chão, é claro, mas com alguns momentos um pouco sobrenaturais, não propriamente ditos, mas sim insinuados. É complicado de dizer, mas vocês assistindo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O filme ele tem 2 horas e 30 e eu acredito que a avaliação dele ser mais baixa é um filme que claramente tinha potencial ali para chegar aos 90% de aprovação, de 100. Mas acredito que grande parte dessa nota ter sido um pouco diminuída foi por causa da duração do filme, que tem 2 horas e 30. É um filme demasiadamente longo. Não quero dizer que ele seja difícil de assistir por causa desse tempo, mas ele sim poderia ter menos tempo ali, ele poderia ser encurtado. É um filme ali que consegue te prender a tua atenção ali, mas ele tem alguns problemas de ritmo, principalmente no segundo ato do filme. Uma transição ali bem clara de elenco, uma transição bem clara de cenários, a vibe do filme muda completamente. Acho que com certeza dá para ter cortado uma parte e nesse meio do filme ele acaba se perdendo e demora para avançar para outros lugares. Enquanto ali na primeira parte e no final do filme a gente tem ali uma trama que consegue se desenvolver de uma forma muito satisfatória. Como eu disse, o filme conta a história desse cara aí que se chama Stan Carlyle, que ele é um homem ambicioso ali que chega a um circo. E ele é interpretado pelo Bradley Cooper, esse personagem, e ele chega a esse circo e ele começa a se envolver com as pessoas desse circo e a gente logo percebe que ele é um cara bem ambicioso. E a partir disso ele vai aprendendo, cada um vai descobrindo suas próprias habilidades de lábia. Ali aos poucos ele vai começar a usar isso para conseguir dinheiro e ele vai acabar se perdendo no meio do caminho nessa trama de ambição e querer mais sempre. Na verdade, ele nunca foi um herói. Esse protagonista aqui, ele não é bonzinho em nenhuma parte do filme, mas ele vai piorando gradativamente ali e a história se baseia muito nisso. A gente vê o desenvolvimento que ele tem, o que ele vai se tornando aos poucos. A gente vê que ele tem um passado conturbado também. Então a gente vê que é um personagem muito bem desenvolvido, na minha opinião. Ele consegue ter diversos traços ali. A atuação do Bradley Cooper, apesar de ela não ser tão fantástica assim, até mesmo porque o roteiro do filme não pede que ele entregue tanta coisa assim, apenas em momentos mais pontuais. A atuação dele é muito consistente e o personagem dele consegue carregar o filme até o final. Esse filme aqui também é baseado aí no livro homônimo de William Lindsay Gresham, que tem aí, como eu disse, o mesmo nome do filme. E, cara, a trama desse filme aqui é uma das coisas que mais chamam a atenção, porque ele começa ali no circo, então a gente vê toda aquela coisa do circo dos horrores daquela época, como as coisas aconteciam.
se passa ali nos anos 40 e tal. Mas, como eu disse, a trama, apesar dela ser a coisa mais instigante do filme, porque ela envolve diversas coisas sobrenaturais, ela envolve muita psicologia, uma certa filosofia ali, mas mesmo assim ela também é um dos pontos fracos do filme. É estranho eu dizer isso porque no primeiro ato a gente tem essa trama que instiga a gente a querer se envolver com o filme. Aí a gente chega no segundo ato, como eu disse, que tem os problemas de ritmo, mas mesmo assim a gente quer ver onde aquilo vai dar, a gente está presenciando esse desenvolvimento do personagem. Mas quando chega no terceiro ato ali, cerca de meia hora antes do filme terminar, a gente já sabe o que vai acontecer no final exatamente. E na verdade, depois que você termina de assistir, você percebe que a trama ela é muito previsível em diversos momentos. Então, pode ser decepcionante para algumas pessoas? Pode, mas pode ser ótimo para outras. Se você gosta mais daquele final fechadinho, aquele final mais padrãozinho, entre aspas, aquele final que dá uma certa satisfação porque você imaginava que isso ia acontecer e você faz uma relação com esse final, você correlaciona esse final com outras coisas que aconteceram no filme, você vai curtir. Agora, se você prefere mais ser surpreendido ao final do filme, realmente não vai ser tão legal. Pra falar a verdade, eu curti bastante do final, acredito que foi um final digno, e pra mim, o final ele fecha com uma chave de ouro o filme, porque ele traz ali um momento muito, muito interessante, na minha opinião. Apesar de ser muito previsível, apesar de ser muito clichê o final do filme, eu acredito que pra mim trouxe ali um saborzinho muito interessante à obra. Agora falando em termos de direção, a direção do Guilherme Del Toro ela é muito consistente no filme, ela se mantém mais pé no chão, como eu disse, mas ele consegue trazer ali a direção de arte junto com o elenco todo em si, consegue trazer uma vibe de circo ali, misterioso, uma vibe que a gente não sabe se realmente tem algo sobrenatural ou não. A gente vê tudo isso ali no cenário, nos personagens, nas atuações, então é muito interessante. A paleta de cores usada é muito interessante também, principalmente nos momentos noturnos, ali naquela parte do circo. O filme, para mim, ele perde um pouco a característica que ele tinha ali para o segundo ato, mas mesmo assim continua sendo um filme muito agradável aos olhos, é realmente muito bonito. A direção ela é muito consistente em colocar planos levemente diversificados em alguns momentos. Na maior parte do tempo são planos simples, nada muito mirabolante, mas em certos momentos a gente vê algo ali que consegue dar aquela saltadinha aos olhos, é algo interessante. As atuações para mim são fenomenais da maior parte dos atores, para falar a verdade eu não tenho nenhuma ressalva em termos de atuações. Acredito que o Bradley Cooper poderia ter ganhado uma indicação ao Oscar se o Oscar talvez esse ano fosse mais fraquinho ali nos atores. Mas é claro, a gente tem atores ali que pra mim, na minha opinião, não deveria estar no Oscar também, mas quem sabe ele poderia estar, quem sabe não. É mais uma opinião aí de vocês que assistiram o filme. E é claro, também o filme ele tem alguns probleminhas leves também, na minha opinião, principalmente em termos de personagens. A gente tem ali um personagem muito importante, que é a personagem da Cate Blanchett, que interpreta uma psiquiatra, e que ela se perde no roteiro em diversas vezes. E no final ela acaba desenrolando um papel muito importante para a trama, mas que não convence muito. A gente fica meio sem saber de onde é que ela saiu, o que ela estava fazendo. Fica essa sensação um pouquinho estranha, mas mesmo assim a direção consegue trabalhar muito bem com esse grande elenco. Tem uns diálogos muito interessantes do filme. Se você for do tipo ali que gosta de avaliar diálogos, gosta de ver a filosofia por trás da obra, é muito interessante você ver isso. A gente tem ali vários detalhes durante a obra, porque o filme ele trata de religião também em certos pontos, nada invasivo, é claro, para você aí que não curte muito esse tipo de coisa, mas ele consegue tratar esse negócio de religião, acabar misturando um pouco com a hipocrisia humana. Ele consegue misturar a empatia, trazer mensagens sobre egoísmo, sobre ganância principalmente. Então o filme ele consegue trazer diversas mensagens interessantes aí.
Então é isso, é um filme que vale a pena ser visto aí, porque ele tem uma direção de arte fascinante. Ali em alguns momentos do filme, para mim, é fascinante realmente, em outros já perde um pouco a característica, mas mesmo assim fica essa opinião, essa impressão maior. Ótimas atuações, uma direção muito consistente, nada fenomenal, na minha opinião, na direção, mas muito boa. É um filme bem fechadinho. Poderia ter sido melhor se tivesse sido ainda a mais além, se tivesse arriscado ainda mais, mas mesmo assim é um filme que merece ser visto, merece ser apreciado, tem uma mensagem ali muito óbvia, mas que é bem interessante. E por isso aí eu acho que esse filme aqui merece uma nota 8,5 aí. Então é isso, espero que vocês tenham curtido a crítica, espero que vocês deixem o seu likezinho aí, se inscrevam no canal se vocês tenham curtido o vídeo. E eu gostaria muito que vocês comentassem aí o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram, etc. Então comentem aí, por favor, o que vocês acharam desse filme, qual a sua opinião sobre as atuações, sobre a direção, etc. Que eu vou lá, eu vou responder vocês. E é isso aí, Omnicaster, desligando, até a próxima, falou!